Aqui, então, a gente vai iniciar a montagem do busto, tá? No meu caso aqui, eu cortei o forro do mesmo tecido, por isso que tá dizendo no molde pra você cortar 4 vezes, tá? Que o busto, ele é duplo. Além de ele ter uma costura no meio, né, do busto, ainda por cima ele é duplo, tá? Então, aqui eu já fiz, né, a montagem dele pra tá passando a costura. E como é que você sabe vamos supor, essa parte costura com essa, tá? Porque poderia, tranquilamente, a gente inverter aqui, né? Então, eu deixei na modelagem um pique. Eu não sei se vai aparecer, deixa eu pegar um mais forte aqui, ó. Eu deixei na modelagem um pique que você vai passar pro tecido. Você pega um lápis, né, de tecido e você passa pro tecido. Assim, na hora que você cortar e começar a montar o busto, você vai ver que os piques vão se encontrar. Então, eu sei me orientar que este busto, né, a costura acontece aqui, tá? Não vou acabar trocando, por exemplo, ó, e costurando esses dois aqui, tá? Porque daí ficaria errado. Então, esse pique que tem no seu molde é justamente para você saber qual parte é costurada com qual, tá? Então, em outras palavras, aqui eu tenho busto direito, busto direito forro e busto esquerdo forro, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar um sobre o outro, aqui, ó. Vou passar aqui, ó, uma costura na overlock, tá? Pra unir essa parte aqui do centro do busto. Aqui, então, que eu já tô com as 4 partes, né, costuradas, tá? Agora, eu vou fazer a união do que seria o forro com a parte da frente, tá? Então, vamos achar os parzinhos. Esse daqui é com esse daqui, tá? Porque as laterais ficam iguais, né? Essa aqui é a lateral da peça, tá? Então, esse aqui vai com este daqui, ó. Ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer essa costura, que seria aqui no topo do busto, tá? Mas eu já vou aproveitar e vou embutir a ponta da minha alcinha, tá? É uma alça normal de sutiã, tamanho 10 aqui que eu tô usando, né? Largura 10. Então, no momento que eu estiver costurando, porque a gente vai costurar ele pelo avesso, né? Então, eu vou virar ele pelo avesso assim, direito com direito, na verdade, né? Assim, ó, tá? E já vou aproveitar e vou colocar a alcinha aqui dentro, ó. Tá? Eu vou deixar a alcinha assim, ó. Se você não quiser que escape, coloca aqui um alfinete. Aqui, tá? E coloca essa outra parte aqui por cima. E essa costura que você vai fazer agora é apenas aqui da parte de cima. Então, você vai começar aqui, que é bem o centro do busto, tá? Vai passar aqui pela alcinha e vai terminar aqui na lateral. O restante aqui ainda a gente vai deixar aberto. E eu vou fazer isso dos dois lados aqui do meu busto. Aqui, depois de desvirado, eu passei o ferro pra dar uma assentada aqui nessa parte que foi costurada, tá? E agora, a gente vai precisar transpassar aqui, que esse modelo, ele é transpassado no busto. Aqui pela parte de dentro, eu deixei o pique que tá no seu molde, eu trouxe pra cá também, tá? Pra gente saber o quanto você vai transpassar. Então, eu vou só colocar um alfinete aqui pra eu conseguir ver pelo lado direito. Aqui, mesma coisa, do outro lado também tem o pique, né, do transpasse aqui, ó, tá? Não sei se tá dando pra ver, mas tá marcado aqui no tecido, eu vou colocar o alfinete aqui. Só pra eu saber, aqui no momento de eu transpassar, pode ser tanto pra cá quanto pra lá, né? Aqui, só pra saber até onde eu avanço sobre o outro tecido. Porque aqui, ó, se você deixar muito aberto, ele vai ficar muito decotado, tá? Então, aqui agora eu vou posicionar. Então, essa parte aqui do busto vai encostar no alfinete. E aqui, então, eu só vou colocar um alfinete prendendo as duas partes, tá? Aqui, ó. E vou remover essas outras duas, que aí eu não preciso mais delas. Ó, agora ela ficou fixa, né? E aqui, ó, eu vou passar uma costura, tanto pra fechar essa parte do busto, tá? Quanto pra deixar unida aqui as duas partes aqui central do busto. Aqui que eu já fiz a costura do busto, eu preferi fazer a costura já fechando as duas partes, né? Porque agora que eu vou fazer aqui, ó, a costura com a camisola, com a saia da camisola da parte da frente, eu vou colocar um vivo também de malha, entre a costura da saia da camisola com o busto. Eu fiz um pedaço grande aqui, mas vai ser só um pedaço que eu vou precisar, tá? Mas o vivo, ele é de malha também, né, pra acompanhar aqui o tecido. E eu tenho um vídeo já explicando como faz o teu próprio vivo de malha, tá? Mas, em outras palavras, o vivo, né, ele tá dobrado ao meio, então eu vou deixar a parte que tá aberta junto com a costura aqui, né? Vamos supor, eu vou só fixar eles aqui pra você ver. Né? Ele vai ficar todo fixado aqui. Vai vir até aqui no meio, e daí daqui eu vou vir pra cá. Tá? Então, o busto, né, eu vou costurar ele assim, né, vou colocar ele aqui. Então, ele vai fazer o contorno aqui também. Eu só vou prender com o alfinete aqui, ó, pra vocês verem, na hora que a gente virar pelo direito, como ele vai ficar.
tá? Que eu vou passar de fora a fora, né? Eu vou colocar ele alfinetado aqui. Vou passar uma costura na overlock mesmo, de meio centímetro, tá? E aí, na hora que eu desvirar a minha camisola assim, ó, pelo lado direito, né? Aqui nem fixou, peraí, deixa eu prender ele aqui. Que na hora que eu virar ela pelo lado direito, aí ela vai ficar parecendo o vivo aqui, ó. Vai ficar esse detalhezinho de vivo aqui, tá? Ele é opcional, se você não quiser pôr, não precisa, tá? Mas eu vou colocar esse detalhezinho aqui entre a costura do busto e a costura da saia da camisola. Aqui, então, o vivo já foi, né, costurado. Eu vou mostrar aqui pra vocês a parte do avesso, só pra vocês verem, tá duplo, né, essa parte do busto. Agora, eu vou deixar lá de lado pra gente começar a mexer nas costas. Na parte das costas, tá, vocês vão ver aí no teu molde que vai ter uma marcação que eu deixei que refere-se ao regulador, tá, que é onde vai a alcinha do regulador. Assim, você também já sabe que aqui é a parte de cima, né, e aqui é a parte da barra, tá? Então, nessa parte aqui, eu deixei 1 centímetro de costura, porque eu vou utilizar, para fazer o acabamento aqui, eu vou utilizar esse elástico aqui, tá? Muito usado, né, em sutiã, lingerie, que é o primavera, o elástico de bico, né? Tem esses elásticos que tem um trabalhadinho em cima, tá? É esse que eu vou estar usando ele aqui. No teu molde vai estar a medida correta, que eu cortei um pedaço maior, mas de acordo com o tamanho que você vai fazer, você tem ali na ficha técnica o valor, né, que você vai cortar aqui, certinho. E aqui a gente vai, pra tá costurando ele, tá? Então, você vira ele assim pelo direito, né? Então, aqui a gente, quando ele ficar pronto, só pra vocês entenderem, ele fica assim, ó, com esse biquinho pra fora, ó, tá? Ele fica assim, ó, bem bonitinho, tá? Então, essa primeira costura que você faz aqui, ó, é uma costura que você desloca um pouquinho assim o tecido, você não costura bem rente, tá? Só pra quando você rebater ele pra dentro assim, ó, ele não ficar tanto excesso de tecido aparecendo aqui por dentro, tá? Deixa eu só colocar um alfinete, que eu acho que daí fica melhor, ó. Então, eu não vou pegar aqui, ó, e colocar ele rente, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho pra fora, tá? Só pra não acontecer de na hora que eu desvirar ele, ele ficar aparecendo pelo avesso o tecido. Vamos ver se eu consigo fixar, ó. Aqui até ficou muito, pode ser até menos que isso, tá? Mas depois que eu rebater ele, né, que agora eu vou passar uma zigue-zague, né? E aí eu vou rebater ele aqui pra dentro, ó, tá? E vou passar mais uma zigue-zague, aí ele vai ficar pronto assim, tá? Ó, com o biquinho pra fora, e aqui vai ficar, não vai ficar aparecendo nenhum pedaço de tecido. Então, assim que eu tiver fixando ele aqui, eu já vou aproveitar pra fixar também a minha alcinha com o regulador, tá? Que já tá marcado aqui na tua peça, né? Tá com a marcação aqui, então você vai pegar uns 6 centímetros mais ou menos, é o que eu uso, tá? Já vai pôr o regulador nele. Nos dois lados, né? Que são duas alcinhas. Então, ó, você já põe aqui, tá? Ó, desse jeito, tá? E aí, na hora que eu estiver costurando ele aqui, eu já vou pôr ele aqui, tá? Então, eu vou ver aqui certinho em que ponto que ele é, ó, ele é bem aqui. Eu até cortei muito, acho que pode cortar bem menor, uns 4 centímetros. Então, assim que eu estiver fixando aqui, ó, eu já vou costurar ele junto, tá? Vou cortar o excesso que passar aqui pra fora, porque na hora que eu rebater ele assim, ó, eu não vou querer que fique, tá? Sobrando aqui, ó. Então, eu vou cortar essa sobra. Então, você pode cortar aí uns 4 centímetros, tá? E são duas, né? Porque é uma alcinha desse lado e uma alcinha aqui desse lado. Então, é isso que eu vou estar fazendo agora. Aqui com o elástico já colocado e rebatido, pode ver que eu não deixei o tecido, nenhuma sobra, né? Nem aqui do regulador. Inclusive, aqui eu passei 2 vezes, tá? Pra deixar bem firme essa parte aqui da alcinha, tá? Então, agora a gente já pode posicionar direito das costas com o direito da frente, né? Você vai colocar ele exatamente aqui na lateral e vai alfinetar, porque agora a gente vai fazer a costura da lateral. Então, aqui só você vai precisar definir se você vai querer deixar o vivo pra cima ou o vivo pra baixo, tá? Que aí, se você deixar ele pra cima, do outro lado você também deixa ele pra cima. Então, agora, eu vou alfinetar a lateral aqui, dos dois lados, tá? Aqui também. Ó. Vou alfinetar aqui e vou passar uma overlock dos dois lados pra tá fechando o lateral. Então, aqui, pra finalizar a camisola, agora que, né, eu já fiz a costura aqui, ó, da lateral, eu vou colocar o regulador, tá, da alcinha aqui, o regulador aqui é de alça de 1 centímetro, né? Então, eu vou estar colocando ele aqui pra tá prendendo aqui na parte de trás, tá?
E eu vou estar também fazendo a barra da minha camisola. Aqui você pode, se você tiver, né, pra fazer o frufru, você pode fazer. Aqui eu deixei em torno de 2 centímetros, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou rebater na galoneira, né, com 2 centímetros pra dentro. Mas se você quiser fazer um acabamento simples, num pontinho pequenininho da overlock, até na cor, que nem aqui eu tô fazendo uma combinação de branco, né? Na cor pra dar destaque na peça, tá? Então aí a nossa camisola já vai estar finalizada.